Aleluia! Glória a Deus. Eu creio que nós temos que crescer. A igreja tem que desenvolver uma capacidade para crescer. Amém, irmãos? Nós fomos chamados para estar bem atentos aos sinais, aos acontecimentos. E a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro fácil de ser entendido, mas é importante que você estude a Bíblia, guarde as mensagens no seu coração, aprenda. Eu tenho falado com um irmão, esse irmão todos os dias me manda mensagem, eu mando mensagem para ele e fala assim: você é meu discípulo. Se você quer aprender, se você quer crescer, ande com quem realmente vai lhe ensinar. Que saiba. Estava conversando hoje com Deus a respeito disso. Nós somos uma igreja que queremos crescer mais, amém? E o crescimento é através da palavra de Deus. Essa capacidade de se aproximar de Deus é através da palavra de Deus. Hoje eu vim pensando a respeito de um tema que envolve todos, salvos e não salvos, crentes e não crentes. É um assunto que trata de toda uma realidade bíblica que muitos não querem pregar. Alguns porque não sabem, outros porque têm medo e outros porque pode ser uma mensagem que não vai agradar a todos. Eu quero dizer que a mensagem de Deus, ela é viva e eficaz. Ela produz tanto o querer de Deus, como também o seu realizar. E eu vim pensando a respeito disso, porque é um assunto que toca nos sinais dos últimos dias, sobre a escatologia, que todos nós devemos estar preparados. A igreja tem que saber. Pastores têm que saber, líderes têm que saber, igreja tem que saber, é um assunto nosso. Quando se fala da Bíblia, crente tem que entender. Eu não quero ser aqui extremista, mas irmãos, não dá para ser menos do que eu quero entender mais a palavra de Deus. É importante isso. Se você vai falar com alguém que é profissional na área de direito, ele tem a obrigação de te falar a respeito daquilo que a causa lhe compete. Qualquer área profissional, o crente tem que entender de Bíblia. E hoje eu quero falar sobre um assunto, talvez muitos aqui nunca ouviram falar. Não se espantem. Nunca ouviram alguém pregar. Não se espantem. Porque isso faz parte do programa cronológico de todos os acontecimentos que virão sobre a terra. Hoje eu quero falar de um assunto que a Bíblia chama de milênio. 1000 anos. Um período em que a dispensação é um tempo que vai acontecer. Dispensação é um tempo que vai ocorrer nesse mundo. E nós somos dispensacionalistas. Nós vivemos sob a dispensação. Nós estamos na dispensação da graça, que o Espírito Santo está agindo. Amém, irmãos? Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Eu quero que você preste atenção nessa leitura, porque ela nos traz uma realidade futurista a respeito daquilo que vai ocorrer num tempo sobre a face da terra, aonde muitos vão ficar, outros não vão ficar. Veremos aqui a igreja que estará glorificada. O que é a igreja glorificada? O que são povos comuns
Está na Bíblia. É importante que nós saibamos disso. Amém? Apocalipse capítulo 20. Amém. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante o quê? 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A igreja pode dizer amém? Nós vamos falar a respeito de um assunto que a igreja ela tem que saber para definir a sua linha doutrinária, até a sua penetração no envolvimento da sua crença, daquilo que nós cremos. Porque muitos ainda não se posicionaram, porque não sabem o que são. Eu sei que muitos aqui vão ter dificuldade do início, mas depois vão entender. Algumas coisas a gente não consegue escolher como uma doutrina para viver. Bom, eu me converti numa igreja que era calvinista. E depois eu soube que não era para eu estar mais com aquela doutrina. Mas isso acontece até quando a gente tem entendimento da palavra. É importante que você saiba disso. E o texto aqui nos fala a respeito disso. Estávamos conversando com a Daílze, o nosso posicionamento doutrinário de ensinamento da Bíblia tem que ter uma coerência de acontecimentos cronológicos, bíblico e também futurista. Eu quero dizer, escatológico. Eu tenho que saber o meu posicionamento, por onde eu vou andar, o que vai acontecer no mundo espiritual, o que vai acontecer quando esses sinais começarem a potencializar como aquilo que a Bíblia está falando. Eu quero falar das fases. Qual é a fase, ou quais são as fases que vão passar até que o milênio chega? Quem vai entrar no milênio? Quem é que participa do milênio? Teremos salvos no milênio? Quem vai reinar no milênio? São coisas que a tua Bíblia diz. Eu sei que muitos aqui não sabem. Você vai viver o milênio? Você vai reinar no milênio? Ou você não vai passar pelo milênio? Eu quero que você entenda isso. Não seja só uma pessoa que escuta o pastor, o pregador falar, mas seja uma pessoa que diz assim: Senhor, me dê entendimento para que não haja dúvida no meu coração
e também na minha doutrina de fé. Quando eu falo doutrina de fé, eu estou falando aquilo que eu coloco na minha vida para crer. Eu creio que Jesus ressuscitou, creio que Jesus voltará, creio que o Espírito Santo tem sido derramado sobre a igreja, creio na segunda volta de Jesus, eu creio no batismo, e são doutrinas que regem a nossa fé. Eu quero dizer que até chegar um milênio, o que vai acontecer? Bom, algumas fases são importantes para que o milênio chegue. Primeira coisa, como pré-milenista e dispensacionalista, que eu sou, que a Igreja do Nazareno é, talvez você não saiba. Muitos acham que até já estão vivendo o milênio, mas o milênio não chegou. Mas, pastor, quem é que está vivendo isso? Os amilenistas. Eles não creem no milênio literal. Eu quero dizer o seguinte, como que a Bíblia diz que isso acontecerá? Nós lemos aqui que o milênio vai acontecer. Cristo vai reinar na terra durante 1000 anos. Mas antes que isso aconteça, a Bíblia diz que o dragão, o diabo, Satanás, será preso e sobre ele estará o selo do Senhor para que ele não perturbe e nem ameace os povos e nem mais ninguém durante 1000 anos. Bom, até chegar o milênio, a Bíblia diz que as fases até chegar esse momento será a igreja será arrebatada. Você pode dizer amém? Então você já se posiciona. Olha, se a igreja será arrebatada, então eu não estarei aqui no milênio. O anticristo vai se manifestar até chegar o milênio. Haverá a grande tribulação. A grande tribulação está profetizado sobre Daniel, capítulo 9, versículo 24, até o versículo 27, quando fala de 7 anos que vão acontecer sobre a terra, 7 semanas de anos que vai ocorrer sobre o povo de Deus. Povo de Deus, a revelação é sobre os judeus. A igreja é separada disso. Vai ter a grande tribulação, vai ter o julgamento das nações e depois que acontecer o julgamento das nações, virá um milênio. Bom, o milênio são 1000 anos que a Bíblia descreve de Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Será um tempo em que Satanás será preso. Ele não tentará mais as nações, não perturbará mais ninguém, não provocará mais ódio nem ira, não teremos mais os seus ataques sobre as vidas humanas, porque ele ficará preso. Satanás, nesse momento, está como, pastor? Está solto. Por isso que o mundo está como está. Mas a Bíblia diz que haverá um tempo em que ele ficará 1000 anos preso. E quando isso acontecer, a Bíblia diz que vai acontecer um milênio. Mas só que a igreja não estará mais nessa terra. Nós seremos arrebatados. E quando Satanás for preso, aí sim, quando se instaurar um milênio, Cristo voltará com a sua igreja e aqui ele vai reinar com a igreja. Vai reinar com a igreja sobre quem? Sobre os povos naturais, sobre os gentios, sobre os judeus, porque durante 1000 anos pessoas vão nascer, o mundo viverá em paz. A Bíblia diz que haverá maior paz sobre a terra durante esse tempo, aonde a iniquidade, a maldade, aonde o nível de latrocínio, tudo isso vai acabar, porque Cristo reinará. E a Bíblia fala que ele reinará com cetro de ferro. Não vai
ter moleza. Não vai ter moleza. Não está dizendo que durante esse tempo não haverá pecado, mas a diminuição do mal, a ação do pecado, será diminuída drasticamente. O mundo viverá um tempo de maior paz, maior equilíbrio econômico, maior unção sobre tudo que foi atingido pelo mal. A maior riqueza no mundo mineral, todo mundo natural, onde essa terra será descontaminada, serão 1000 anos de grande prosperidade. 1000 anos em que Cristo vai reinar, aonde Ele vai trazer realmente o seu cetro de ferro. Significa, o seu governo será austero, digno. Será realmente um tempo de grande crescimento, fortificação financeira. Porque logo que passar o período do anti-Messias, que é o anticristo, e também dos 7 anos de grande tribulação, o que vai acontecer? Vai acontecer em que o milênio vai inaugurar um reino eterno. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Mas uma coisa o milênio vai ensinar, porque vai ser um período muito glorioso. Eu creio que a igreja tem que saber disso. Eu creio que a igreja tem que entender sobre isso. Há uma coisa que eu tenho que falar que se torna até meio espantoso, mas é bíblico. A Bíblia fala que nós seremos uma igreja que recebeu a glorificação, igreja glorificada. O que significa isso? Uma igreja que ela não tem limites físicos. Nós teremos corpos como Jesus teve. Jesus, quando precisou estar com os discípulos depois da ressurreição, esteve. Jesus precisou atravessar a porta sem abrir a maçaneta, sem bater na porta, ele passou. Isso é um estado de glorificação. Mas também Jesus, quando precisou, após a ressurreição, que ele estava com um corpo glorioso, comer com os discípulos, ele comeu. Ele esteve com os discípulos. Ele falou para Tomé, coloca aqui a tua mão, o teu dedo aqui na palma da minha mão, para que ele sentisse a lança que foi transpassada pelo seu corpo e os cravos nas suas mãos. Um corpo que não se limita. Aí que é importante você entender isso. Pastor, mas que coisa isso vai acontecer. Mas é importante que você saiba que enquanto todo esse processo, que eu não quero pregar aqui sobre as fases, é muita coisa, a gente estuda quase 10 anos e não tem como falar isso há 1 hora, ou 50 minutos, 30 minutos. Mas é importante que você saiba a fé que você tem, para onde ela te conduzirá. Os acontecimentos bíblicos, escatológicos, doutrinários, estão diante da tua vida, diante de você. É impossível viver uma vida com Jesus sem esse comprometimento do entendimento da salvação. Você não é só salvo para estar livre do mal, você é salvo para também entender tudo aquilo que o reino de Deus traz. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Olha, o período da grande tribulação, a igreja não estará aqui. Mas quem vai estar aqui? Aqueles que são remanescentes dos judeus, a nação de Israel. Vai ser um período muito triste, que isso aí, uma hora a gente pode pregar sobre isso, sobre os 4 cavaleiros e sobre as pragas que virá sobre a face da terra. Eles vão aguentar, suportar tudo isso, onde o Espírito Santo não agirá como age. Nós vivemos no tempo da graça. Nós vivemos no tempo da... Nesse período da grande tribulação,
não vai ser o período da graça. A grande tribulação é um período antes do milênio. E vai acontecer que o mal vai superabundar, toda maldade vai crescer sobre a vida da humanidade. E nesse período, o anti-Messias, ele provocará, se colocará no lugar de Deus, vai se assentar no trono de Deus, vai sentir como Deus. E esse período será um período muito terrível, muito difícil. E durante esse período, como a igreja não estará presente, quem estará pregando? Porque haverá salvação. Haverá salvação. Por isso que é importante você saber, pastor, a minha igreja crê no quê? Eu já até falei com alguns aqui que tem pastores que são nazarenos que são calvinistas. Como é que pode isso? Não pode. Isso é por quê? Falta de entendimento? Pode ser. Ou talvez uma brutalidade resistente da mente? Pode ser. Eu discutia e falava isso com o superior do nosso distrito, falava, é necessário que se ensine aos pastores quais são as nossas raízes doutrinárias teológicas. Porque nós podemos gerar uma confusão na cabeça do povo. É importante, porque quando você sabe quem você é, você sabe quais os acontecimentos bíblicos. Por isso que eu uso sempre a Bíblia antes da teologia. A Bíblia fala que a teologia é serva da fé. Nunca a gente pode colocar a teologia acima da Bíblia. A palavra de Deus é maior autoridade sobre a vida da igreja. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? A palavra de Deus é maior autoridade sobre a vida do povo de Deus. Porque muitas coisas eu posso falar que são pensamentos teológicos. São necessários? São. Se você procurar sobre a Trindade na Bíblia, tem? Não tem. Mas nós cremos na Trindade. Pastor, mas como é que é isso? Isso é teologia. Isso aí é uma capacidade de entendimento para compreender certos textos da Bíblia. Não só esse assunto, mas vários outros assuntos. O que eu quero dizer com isso? Nós, a Igreja do Senhor, nesse período, não estaremos na tribulação aqui com o que estará acontecendo. Quem viverá isso são os remanescentes dos judeus, os israelitas, e são as nações, né? Aí é uma coisa mais profunda, porque as nações serão julgadas antes desse acontecimento do milênio. O que vai acontecer é que muitos vão se converter. Mas, pastor, quem vai estar pregando? São esses judeus remanescentes. E aí que está, talvez você nunca ouviu isso, ou talvez você nunca prestou atenção nisso, mas eu quero dizer que durante a tribulação teremos pregadores aqui na terra. Você já ouviu isso? Se não ouviu, agora você já ouviu. Teremos pregadores aqui na terra. Eu quero falar sobre esses pregadores. A Bíblia diz que teremos aqui 2 testemunhas que estarão pregando. Nós não vamos ler todo o texto, porque aí vamos tomar todo o culto. Mas as pessoas podem ver isso, que está escrito em Apocalipse capítulo 11. Depois você lê em casa. As 2 testemunhas que estarão aqui no tempo da GT, Grande Tribulação. Quando você ouvir assim, né, comentarista teológico falando GT, já sabe que é Grande Tribulação. A igreja não estará aqui.
Mas essas duas testemunhas, que alguns atribuem, não tem confirmação, né? Não tem nenhuma exatidão. Alguns atribuem que seja Enoque ou Elias. Por quê? Porque eles não viveram a morte. E eles estarão aqui pregando. E vão pregar. Depois você lê Apocalipse capítulo 11. A igreja não estará aqui, eles estarão pregando. Além disso, escute bem o que eu vou falar para você. O que a Bíblia fala. No período milênio, sabe quem vai estar aqui pregando? Diga assim, quem é, pastor? Os anjos. Que absurdo. Sim, os anjos. Esse texto dá para a gente ler, não é tão grande. 3 anjos vão estar aqui pregando. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao versículo 12. Será um período em que eles estarão pregando. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei, olha só o que os anjos falam, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Segundo anjo, e o outro anjo seguiu dizendo, caiu, Babilônia. Aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Há muita especulação sobre isso. O terceiro anjo, e o seguiu, o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta, período da GT, grande tribulação, e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia e nem de noite. E os que adoram a besta e sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse período vai ser um período muito terrível. Precede o milênio. Vai ser muito terrível. Mas os anjos estarão aqui pregando e falando a respeito disso. E também esse período vai demonstrar que será um período de purificação sobre a terra. Logo após passar esse tempo, a Bíblia diz que Jesus voltará. Aí que está, né? Nós cremos que a volta de Jesus são em 2 fases. Uma, ele volta em secreto para a igreja. Só quem vai ouvir é a igreja, que é o arrebatamento. A segunda vai ser a parousia, vai ser visível, que vai ser aquela que todos vão ver. E esse período será o período em que Cristo reinará com a igreja. Algo tremendo, maravilhoso, vai acontecer nesse período, porque nós teremos corpos glorificados. Significa, teremos corpos semelhantes ao de Jesus. Pastor, onde é que está isso? Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Olha o que diz. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser
conforme o seu corpo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Significa, nesse período, isso não é heresia, é que a igreja às vezes não gosta de falar sobre isso, mas é importante que a gente posicione qual a nossa fonte doutrinária. Porque tem muitas igrejas que não creem nisso. Dizem que o milênio é simbólico, não é literal. Nós cremos que o milênio será literal. Cristo vai reinar com a igreja, vai restaurar a nação de Israel e vai reinar sobre todas as nações, povos, línguas, etnias, todos receberão o seu governo. Nesse período, significa que vão morrer pessoas? Vão morrer, mas a vida, ela vai ter novamente o início de como era lá em Gênesis. As pessoas viverão muito mais. As doenças praticamente acabarão, porque todo o mal que vem do pecado e da tentação do diabo, não teremos mais esse poder para atingir as vidas humanas e nem tampouco o ecossistema. Não teremos, porque Satanás será preso juntamente com seus anjos, não poderá se intrometer, não poderá criar maldade nos corações, colocar guerra, colocar tumulto, colocar iniquidade. Tudo isso, durante o milênio, não existirá. O mal existirá? Existirá numa ação bem pequena, porque quem ficar não vai ter corpo glorificado. Porque muitos vão nascer, e muitos desses que nascerão durante o período do milênio também terão o seu livre-arbítrio intacto. Significa que eles poderão se rebelar contra Deus, o que vai acontecer, que eu não vou pregar hoje, mas domingo que vem quero falar sobre isso, sobre a revolta de Satanás contra as nações. Irmãos, tudo isso vai acontecer. Será um período de paz, prosperidade. A natureza do milênio vai ser que o mundo passará por uma condição original do que foi a criação do Éden. Você já ouviu alguém pregar sobre isso? Talvez não, né? Mas eu quero dizer que a sua doutrina bíblica fala sobre isso. Haverá paz às nações. Nações não mais guerrearão. Não teremos mais esses assaltos, esses arroubos que existem no poder. Os poderes serão alinhados com a vontade de Deus. Haverão presidentes, governadores? Sim, mas todos esses estarão debaixo do alinhamento do reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Haverá a restauração do culto em Jerusalém. Como eu disse para os irmãos, remanescentes judeus, israelitas, eles se voltarão para Deus e reconhecerão. Por isso que a Bíblia fala, lá em Filipenses, capítulo 2, se não me falha a memória, o versículo 10 e 11, pode colocar aí, irmão, que diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Filipenses capítulo 2, pode botar do 10 em diante, o texto é um pouquinho grande, mas esses dois versículos já falam. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão aonde? Nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Pai. Quando vai acontecer isso? Vai ser justamente no período
milenar. Há alguma dúvida? Não. Sabe por quê? Esse texto, ele revela esse período que Cristo vai reinar com a igreja aqui na terra e dominará para trazer essa terra ao seu estado original. Ainda não é a visão eterna. A visão eterna ainda vai chegar. Porque o texto de Apocalipse que nós lemos diz que Satanás será solto. Satanás será solto. Mas o que eu quero dizer é que você, como crente, não perca a sua fé. Por isso que nada nessa vida pode se comparar à nossa certeza da salvação. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua salvação. A Bíblia fala que durante esse período da ação do milênio, não haverá rebelião. Digo rebelião estratégica, porque isso acontecerá no final do milênio, onde Satanás vai ser solto. Por isso o livro do Apocalipse, capítulo 20, claro que a gente está falando de uma maneira bem sucinta, bem, assim, simples, né? Que o inimigo será solto. E ele vai justamente agir para lançar toda a desgraça sobre esse reino milenal de paz. Versículo 7 do capítulo 20, do Apocalipse 20, versículo 7, de Apocalipse capítulo 20, fala sobre isso. E acabando-se os 1000 anos, o que diz aí, irmãos? Satanás será solto à sua prisão. E sairá a fazer o quê? A enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, aonde se diz Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Isso fala daquela batalha que haverá, aonde o inimigo será derrotado na guerra do Armagedon. Mas nós queremos declarar para você, em nome de Jesus, que toda essa explanação, todo esse conhecimento bíblico, nós temos deixado com a igreja. Eu tenho procurado alinhar os pastores com a mesma visão, com o mesmo pensamento, para que nós possamos crescer na unidade do corpo de Cristo. É importante que a gente saiba todos os acontecimentos. Não são coisas assim, importa para mim é a soteriologia. Eu estou salvo, que vai acontecer. Não, sabe por quê? Você é um agente de salvação. Eu quero dizer, todos nós temos que explicar. Todos nós temos que tirar dúvidas das mentes. É importante, não importa só achar que a Bíblia é um livro que tem um efeito simbólico. Tudo aqui é simbólico, não. Nós não cremos que isso seja simbólico. Isso é literal. É importante que o período milenar, o crente saiba quem ele é, o que vai acontecer. Claro que, em nome de Jesus, você será uma igreja gloriosa. Eu falo isso porque, irmãos, talvez vai te espantar o que eu vou falar agora. Nós teremos povos aqui, no período milenar, que são justamente aqueles que vão sobreviver à grande tribulação. Crentes desviados, né? É Israel que vai voltar a reconhecer que Jesus é o Senhor, Yeshua HaMashiach, que não reconhece. As nações, porque quem vai para a guerra não são os cidadãos, quem vai para a guerra são os soldados. Quem morre na guerra não é a nação, quem morre na guerra são os soldados. Então,
aqui haverá as nações, muitos vão se converter. Como eu falei para vocês, a pregação, ainda faltou a pregação dos 144 mil, que são 12 mil de cada tribo de Israel. Eles pregarão na grande tribulação. Eu posso até deixar isso aqui para você também, que é importante que você saiba e tenha esse entendimento, tenha esse conhecimento. Apocalipse capítulo 7, versículo 4 e 8. Olha o que diz. Eu ouvi o número dos assinalados e eram 144 mil assinalados. E todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Neftalim, da tribo 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Depois dessas coisas olhei e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, da tribo e povos e línguas que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e a todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos dos 4 animais. Ei, prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, ações de graça, e honra e poder. Força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. No período da grande tribulação, esses representantes de cada nação estarão aqui, falando e testemunhando do poder de Deus. Como é importante isso? Pastor, qual a diferença disso? Significa que esses aqui não terão corpos glorificados. Por quê? Porque eles não foram arrebatados. Então, não terão corpos glorificados. Quem tem corpos glorificados não vai ter limite. Nós reinaremos com Cristo nos céus e reinaremos com Cristo na terra. Significa, nós seremos como anjos. Seremos como anjos. Significa que nós não vamos ter mais limite de tempo e espaço. Mais diferente desses povos naturais e da nação de Israel e desses que vão nascer no período milenar. Eles vão ser naturais. Eles não vão ter corpos até que eles sejam mortos e ressuscitados. Eu quero dizer, irmãos, que é muito lindo quando a gente começa a entender os acontecimentos que a Bíblia nos revela, porque isso tem que gerar em você, gerar em mim, confiança na salvação. O que eu estou fazendo está me dando certeza da minha salvação. É isso que nós queremos que você saiba. E se você ainda não se converteu, meu irmão, o grande perigo está eminente, está anunciado. Então, é importante que você se prepare. E antes, eu gostaria de orar por você, orar por sua vida. Nós temos aqui uma irmã para receber neste altar. Mas antes eu gostaria de orar por cada um de nós. Feche seus olhos. Deus querido, todo-poderoso, teu nome seja exaltado. Pai, traga compreensão, esclarecimento, conhecimento, tira as dúvidas da mente. Pai, coloque nas vidas o teu conhecimento, Pai, o conhecimento da tua palavra, que haja, Pai, verdade e que haja, Senhor Deus, a tua paz
sobre cada membro dessa casa espiritual. Pedimos a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer, diga eu creio. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.